estamos, então, dando continuidade ao estudo das tensões e deformações dentro da mecânica dos sólidos. Nós temos as seguintes definições que a gente já aprendeu ao longo dessa disciplina. Então, primeiramente, nós aprendemos as questões das leis fundamentais e dos conceitos básicos e princípios da mecânica dos sólidos, da parte da física clássica, que vai envolver algumas funções que são necessárias para que eu possa determinar algumas coisas dentro do estudo do comportamento do meu material. Então, o que eu tenho que pensar? Nós já vimos que uma estrutura, ela segue um determinado conjunto, né, um sistema estrutural, e ela é projetada para alguma finalidade. Então, eu vou projetar uma determinada estrutura com algum propósito, algum objetivo. E aí, esse objetivo, ele tem que ser alcançado. Então, para que eu tenha, por exemplo, uma estrutura que ela resista a determinadas forças atuantes, eu preciso analisar como que aquela estrutura vai se comportar em relação a essas cargas e em relação a esses tipos de carregamento que ela pode sofrer. Como que eu vou fazer essa análise? Através das ações das forças. Então, ações das forças mais comuns que eu posso ter dentro dos corpos rígidos e deformáveis são as tensões e deformações. Então, por exemplo, se eu tenho uma viga e eu quero determinar quanto peso esse determinado elemento suporta, sem que haja uma ruptura, eu preciso analisar as tensões e deformações que esse material, que essa estrutura, ela está sujeita a sofrer, tá? Para isso, eu preciso lembrar alguns conceitos que nós vimos lá nas primeiras aulas, tá? Então, conceitos relacionados às estáticas dos corpos rígidos, ou seja, o equilíbrio desses corpos, tá? Então, eu tenho, primeiramente, que conhecer quais são as condições de equilíbrio do meu corpo e saber determinar e desenhar o meu diagrama de corpo livre para conseguir determinar essas equações de equilíbrio. Eu preciso também conhecer qual que é a resistência do meu material. Por quê? Porque as tensões e deformações, ou seja, as reações que vai acontecer nesse meu material, elas dependem de 3 fatores. Quais são esses fatores? O primeiro está relacionado à intensidade da força. Nós já sabemos que a relação da intensidade da força sobre uma área, ela está diretamente relacionada ao que nós chamamos de tensão. Segundo fator que eu tenho que saber é relacionado à área da seção transversal, ou seja, em qual secção que eu vou trabalhar com essa força, com essa carga aplicada. Terceiro ponto, eu preciso conhecer qual é a propriedade mecânica desse material. Ele é um material de corpo rígido? Ele é um material de corpo deformável? Ele tem propriedades de ductibilidade? Ele tem propriedades elásticas, inelásticas? Ele tem propriedade, ele é caracterizado como material frágil? Então, tudo isso vai servir de base para que eu possa projetar uma estrutura para que ela resista à funcionalidade que eu quero, tá? Dessa forma, a gente tem lá, que a gente já estudou sobre tensão, que a tensão, ela é uma medida de intensidade de força, certo? Que vai agir aí em uma seção transversal que a gente imagina para fins de estudo teórico. Essa tensão que age nessa seção transversal, nós chamamos ela de tensão normal, ok? Por quê? Porque ela é aplicada diretamente em uma unidade de área e age com forças externas. Só que, na teoria,
né, quando a gente vai analisar essa teoria, a gente entende que esse corpo ele vai ser carregado e nós vamos entender que ele é contínuo, né? Ou seja, que essas forças, que ele tem forças internas que são distribuídas de forma uniforme, ou seja, por todo o volume aí do meu corpo material. Porém, o que a gente aprende na teoria sobre tensão não é tão comum na realidade da engenharia, não é tão comum na prática. Então, é frequente que nós, engenheiros, a gente acaba fazendo aproximações e simplificações dessa carga que vai agir sobre esse corpo, certo? De modo que a gente consiga determinar um valor da tensão normal, né, desse elemento estrutural, e aí a gente consiga analisar como que vai agir essa tensão. Como que a gente faz essa análise? Então, a gente analisa essa tensão em um ponto. Então, a gente vai lá, pega o elemento material, faz a secção, retira, né, uma parte imaginária, né, lógico, obviamente a gente pega, imagina um pedaço ali daquele material e nós estudamos qual é a força da carga naquele material. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo uma análise do estado de tensão em um ponto plano. E aí essa tensão que age nesse ponto plano, nós chamamos de tensões planas, ok? E existe um procedimento para que eu possa determinar essa tensão plana. Por que que existe um procedimento? Porque aí, nesse caso da tensão plana, eu tenho que avaliar todas as possibilidades de forças que estão agindo nesse meu elemento para que eu não faça um cálculo que não seja o correto, né? Pela confiabilidade dos meus cálculos. Como que vai funcionar, então, o procedimento para que eu possa analisar uma tensão no plano? Primeira coisa, acompanhe aqui comigo no fluxograma. Então, a primeira coisa, eu vou determinar quais são os componentes da tensão normal e da tensão de cisalhamento. Ou seja, acompanhe aqui a figura. Eu fiz a secção de um elemento e vou analisar em um plano. Qual o plano que eu vou analisar? Plano X, tá? Vou pegar a face X do meu elemento e vou determinar quais são as componentes das minhas tensões normais e tensões de cisalhamento. Então, lembra lá, tensão normal, ela vai agir na área da secção transversal. E a tensão de cisalhamento é aquela tensão cisalhante, ou seja, que vai ter uma ruptura entre as faces X e Y, tá? De forma tangencial. Então, observando aqui, eu vou determinar, então, uma tensão no meu eixo Y, uma tensão normal no meu eixo X e uma tensão cisalhante que vai agir aí na minha tangente entre X e Y. Depois, na segunda fase, eu vou fazer o diagrama de corpo livre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar todas e quaisquer forças que vão agir nesse elemento, ok? Então, eu vou analisar a tensão em cada face pela área sobre a qual ela vai agir. E, por fim, eu vou aplicar as equações de equilíbrio de força nas direções X e Y, ok? Qual que é a finalidade de aplicar as equações de equilíbrio? Para que eu possa obter as componentes das tensões desconhecidas, ou seja, tensões normais que eu não conheço e tensões cisalhantes que eu não conheço. Fiz tudo isso para a face X. Identifiquei aí que tem uma tensão que era desconhecida, mas eu acabei conhecendo uma tensão normal na minha face Y. Eu tenho que repetir todo esse procedimento de análise de tensão para a face Y também, com a finalidade de conhecer todas as tensões que vão agir nesse elemento que eu estou analisando.
Outra forma de se analisar tensões são tensões em planos inclinados. E aí, diferentemente de uma tensão no plano, eu vou analisar ela através do estado de tensão, da fórmula de tensão. Ou seja, eu vou analisar como esse material está sujeito às forças cisalhantes, ok? E eu sempre vou tomar como ideia que essa tensão ela vai agir de forma uniformemente distribuída. Então, não preciso fazer todas aquelas análises como eu faço na tensão num plano, tá? Eu vou imaginar que ela é padrão, ou seja, que a mesma força que é aplicada no eixo, ela vai ser aplicada do meu lado esquerdo, ela vai ser aplicada do meu lado direito, ela vai ser aplicada em qualquer local. Então, eu posso pegar essa força R e posso decompor em duas componentes. Posso fazer uma componente em relação ao meu eixo X e em relação ao meu eixo Y, ok? E aí eu posso considerar que elas têm a mesma força, ok? Então, elas têm a mesma intensidade que vai representar no lado direito, por exemplo, vai ser a mesma que vai representar no meu lado esquerdo. E aí, dessa forma, eu posso escrever numericamente essas duas componentes como, por exemplo, N, P cosseno de θ, e o meu V como P cosseno de, e o meu V como P seno de θ, ok? Agora, se eu já conheço, né, o meu ângulo, se eu já conheço, então, a direção, eu não preciso fazer a decomposição, posso jogar direto na fórmula, como é o exemplo que nós temos aqui. Então, considere uma barra prismática, seção transversal circular aí, já tem o meu ângulo φ de 25 milímetros e o meu comprimento de 800 milímetros, que vai ficar solicitada por uma força axial de tração, então ele está sendo tracionado, por isso que ele tem um esforço cortante por cisalhamento de 30 mil newtons. Como que eu vou calcular essa tensão normal? Então, eu vou utilizar a fórmula padrão de tensão, que é a relação da força sobre a minha área da secção transversal. Tenho meus dados da força, preciso conhecer como que eu vou determinar a área de uma barra prismática. Então, a gente determina a área de uma barra prismática dizendo que ela é igual a π raio ao quadrado, ok? Então, dessa forma, o raio, né, aí do meu ângulo da seção transversal circular de 25, então o meu raio vai ser 12,5, ok? Então, dessa forma, fazendo o produto aí da relação entre os dois, eu vou ter que a minha tensão aí normal vai ser 61,1 megapascal, ok? Essa é a forma que a gente determina a tensão em um plano inclinado. Uma outra forma que a gente pode analisar a tensão é através do cisalhamento, tá? Então, o que é um cisalhamento? Quando a gente fala de cisalhamento, nós estamos dizendo o seguinte, que eu tenho um elemento, ou seja, que eu tenho um material, que ele é submetido a um esforço cortante, tá? Ou seja, ele é ocasionado por uma força cortante, e essa mesma força, ela origina um momento fletor, ok? Esse momento fletor é o que causa o cisalhamento puro, porque ao mesmo tempo que ele faz a encurvatura do material, ele acaba fazendo um corte, uma ruptura na diagonal, ou seja, de fora a fora, nesse material. E aí nós chamamos de cisalhamento puro. Aonde que eu posso ter mais exemplos de cisalhamento puro? Parafusos, rebites, pinos,
ok? Geralmente, ligações entre algumas máquinas e estruturas, ok? Exemplo de aplicação, então, para determinação do cisalhamento puro, da tensão nesse cisalhamento puro. Então, exemplo, vamos pegar um conjunto de peças para fins de estudo de cisalhamento, e aí supõe aí nesse conjunto de peças que não haja rosca no parafuso. Ou seja, que eu só tenho, então, um parafuso que vai ter aí que vai sofrer a tensão de cisalhamento, tá? O que mudaria se existisse uma rosca aí, professora, por exemplo? Mudaria a questão do número de elementos que irá sofrer esse cisalhamento, essa tensão por cisalhamento. E aí eu tenho uma distribuição dessa tensão, tá? Como eu só tenho um parafuso, então significa que a tensão de cisalhamento, né, por esmagamento, vai ser totalmente nele. Ele que vai suportar toda essa tensão aí. Então, suponha que o garfo aí com a haste tenha a espessura de 6 milímetros e que a carga Q, ou seja, a força cortante, que vai atuar nesse conjunto é de 6 kN. Dessa forma, eu tenho a fórmula da tensão do cisalhamento, ou seja, tensão cisalhante, que é dada, então, pelo quê? Pela minha força cortante Q, que divide aí o número de peças, de elementos que estão sujeitos a esse cisalhamento, a ação dessa força cortante, versus a área que eu estou analisando do meu conjunto. Dessa forma, eu tenho aí que a área desse meu conjunto, nesse exemplo, é 2πd ao quadrado dividido por 4, ok? E aí, fazendo todo um rearranjo, uma simplificação, eu vou ter, então, que a minha tensão cisalhante, ela pode ser determinada para esse conjunto, ok? Onde eu tenho dois elementos aqui que vão sofrer o cisalhamento em cima de um parafuso, de 2Q sobre πd ao quadrado. Substituindo valores, eu tenho como resultado de 26,5 megapascal. Então, significa que esse conjunto, ele está sofrendo uma tensão cisalhante desse valor. Vamos supor que esse conjunto ele foi projetado para aguentar uma tensão cisalhante máxima aí de 25 megapascal. E ele está sofrendo 26,5. Nessa análise, significa que em algum momento ao longo aí da operação, ao longo da vida útil desse sistema aí, ele vai sofrer uma ruptura, ok? Ele vai sofrer uma tensão cisalhante pura. Por quê? Porque a tensão que está sendo aplicada está maior do que é o máximo que ele aguenta. Então, por isso que a gente faz esse tipo de análise